terrível aconteceu na minha família, né? Teve um falecimento do meu irmão. Né? Isso arrasou com a nossa família, né? Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal porque eu também me espelhava muito nele, né? Eu via ele como alguém invencível, né? A morte me fez lembrar, né? O quão curto é a nossa vida. Eu vim de uma igreja, né? Eu cresci numa igreja, na Aliança Cristã Missionária, né? Eu cresci ouvindo os louvores, né? A palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo, o mundo já me apresentava muitas coisas, sabe? Maldades, bebidas, né? E outras coisas que envolvem, né? Que o mundo oferece. Então eu fui perdendo o interesse das coisas que tinha na igreja e fui sendo mais atraído para o mundo. Nesse meio tempo, cara, para ser sincero, eu deixei também de buscar a palavra de Deus, né? Isso é algo que eu deixei de buscar o conhecimento, deixei de ouvir os conselhos, né, dos mais velhos, das pessoas que eram instruídas por Deus para guiar dentro da igreja. Eu lembro que teve uma frase da minha mãe que me disse que para tomar cuidado no meio em que eu estava entrando, né? Que eu estava sendo influenciado do que influenciando. Só que eu nem dei bola, né? Continuei em cima do muro, né? Indo para a igreja e fazendo as coisas erradas, né? Então foi passando alguns anos e eu simplesmente só parei de ir, né? E fui viver a minha vida, né? No mundo, fui se aventurar, né? Então foi passando alguns anos e teve um falecimento do meu irmão. A morte, assim, pra mim não era tão próxima, né? Tinha alguns anos antes acontecido das minhas duas vós, mas uma morte tão precoce é muito ruim, sabe? Quando aconteceu isso, né, nessa fase, eu parei para analisar a vida que eu estava levando, né? E para onde que eu estava indo. Então eu tive uma reflexão sobre a morte. Eu falei, cara, se a gente é só isso aí, mano, a gente é tão frágil, a nossa vida é tão curta pra gente viver dessa forma, acabando com a nossa vida, com bebida, com droga. Então teve um momento da minha vida que eu tive essa reflexão e eu comecei a não ter mais prazer em sair, não ter mais prazer em fazer as coisas erradas, né? Nesse mesmo meio tempo, a minha mãe sempre me convidava para voltar para a igreja, para ir em apresentação que tinha, né? Então eu comecei a voltar, né? Voltei aos poucos para a igreja, voltei aos poucos. Eu lembro que a primeira vez quando eu cheguei na igreja assim, aí quem veio me receber foi o Reginaldo, a família dele, feliz pra caramba. E isso me deixou bem por dentro, né? Porque no meu pensamento eu saí da igreja sem falar pra ninguém, simplesmente saí e voltei. Eu fiquei pensando, né? Nossa, eles vão pensar que tipo de pessoa que eu sou. Saio sem falar nada, volto assim, né? Só que no momento ali, ele e a família dele me receberam com um amor muito grande, né? Então eu me senti acolhido ali também. Eu tava indo pra igreja, mas tipo assim, ia um domingo, mas faltavam uns 2, 3, né? Eu tava convencido, mas eu não tava ainda convertido no meu coração, né? Daí teve um acampamento de 2024, que o pastor me convidou também, né? E lá falou muito comigo. A palavra de Deus falou muito comigo naquele lugar de comunhão intensa, né? Que a gente fica isolado do mundo, né? Mas é uma comunhão muito forte, muito firme. Então ali também eu me senti muito acolhido, muito bem. Eu vi a presença de Deus ali também. Mas algo que mexeu bastante comigo foi o louvor, né? Que teve numa noite, Essência da Adoração, do David Keelan. Quando tocou um pouco daquela música, um pouco daquele louvor,
parece que, sabe, minha mente abriu, sabe? O Espírito de Deus parece que tirou as escamas que estavam nos meus olhos. Então eu pude ver no limbo que eu estava, no lamaçal que eu estava, né? Na vida errada que eu estava. Então ali eu me emocionei também, né? Chorei, aí eu me arrependi ali. Ali eu decidi que nunca mais ia me afastar da presença de Deus, né? Nunca mais ia ficar longe da presença dele, longe dos irmãos dentro da igreja, porque é algo que esse mundo oferece muitas coisas gostosas, muitas coisas boas, mas não vale a pena, porque tem um prazo tudo isso no mundo, sabe? Vai acabar tudo isso um dia, né? Eu tive esse pensamento, eu tenho ainda esse pensamento, né? De que tudo vai acabar, mas essa vivência de querer estar com os irmãos e de estar junto com Deus, eu creio que vai ser eterna, vai ser para sempre. Eu sou o Gabriel e sem Cristo nada posso fazer.